Boa noite, Avivamento Floresta. Graça e paz, amém? Que bom que você veio aqui hoje. Olha para alguém aí, dá aquele sorriso com os olhos e fala para ele aí, que bom que você veio aqui hoje. É realmente muito bom que você tirou esse tempo e está na casa do Senhor. Você que está nos assistindo aí também. Isso alegra muito o coração do nosso Deus, a presença de cada um aqui, amém? Abra sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, 16, o versículo 31. Esse tema que nós estamos trabalhando esse mês sobre família é um tema muito importante. E é um tema que diz respeito a cada um de nós que se faz presente aqui. Porque via de regra todos nós temos família. Então eu fico muito alegre por tudo que nós já ouvimos durante esse mês, tudo que Deus já trouxe aos nossos corações, através de cada pregação, através de cada pastor, de cada pregador que trouxe essa palavra. Porque eu entendo que família tem sido muito atacado ultimamente pelo mundo. A família instituída por Deus, o mundo tem atacado de todos os sentidos. Por isso está mais do que na hora do que nós como igreja começarmos sempre a direcionar as pessoas para a família. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, Atos 16, 31, assentado como nós estamos. Eu vou fazer a leitura. Responderam-se eles: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de transmitir aquilo que o Senhor mesmo colocou no meu coração para cada um dos teus filhos, Senhor. Pai querido, que tu possa estar preparando cada coração como terra fértil, Senhor. Porque a sua palavra, Senhor Deus, a Bíblia mesmo fala que não volta vazia. Então que ela possa encontrar lugar nos nossos corações e possa frutificar para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando o pastor falou, nós vamos falar sobre família, me convidou, me deu essa oportunidade de trazer a palavra hoje, eu comecei muito a pensar sobre o que falar. Mas eis a primeira pregação que eu ouvi do pastor Marco Antônio. Quando no final da pregação dele, ele falou ali que o mais importante, o primeiro para ele, era pregar, mostrou a sua esposa e falou sobre os seus filhos, falou, são esses aqui. Os primeiros que eu tenho que me preocupar com a salvação é a minha família. Então, como nós estamos falando sobre família e também estamos nesse ano de colheita, o Senhor trouxe ao meu coração esse texto que fala justamente sobre isso. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Nós sabemos que nós estamos vivendo numa grande pandemia. E muitas pessoas estão sendo ceifadas. Nós começamos a ver até próximo a gente começa a ver as pessoas que estão sendo ceifadas até mesmo nas nossas famílias. Esse ano um tio, irmão do meu pai, ele faleceu por Covid. A nossa vozinha, a avó da Lidiane, esse ano também ela faleceu por Covid. E muitas pessoas estão morrendo. E eu sei que muitos próximos de nós, ou quase todos nós, já perdemos alguém próximo. Mas o Senhor falou muito ao meu coração com essa palavra, trazendo sempre à minha mente que o mais importante, o que nós temos que focar, não é com a morte, que é uma passagem para o nosso futuro, porque Ele tem preparado. Então nós não temos que preocupar com a morte em si, mas sim
para onde nós estamos indo após a morte. Se Jesus não voltar para nos buscar antes, todos nós vamos morrer. Se Jesus não voltar para nos buscar, todos os nossos familiares vão morrer. Então a grande preocupação é para onde eles estão indo após a morte. A grande questão nessa noite, que o Senhor ele nos trouxe aqui para nos perguntar, é que eu e você, como salvos em Cristo Jesus, como nós estamos projetando a salvação da nossa família? Esse é o grande questionamento do Senhor. Como nós estamos projetando a salvação dos nossos? Todos vão morrer, mas como nós vamos projetar para que depois da morte eles estejam dormindo no Senhor? Essa é a grande questão. E a expressão no texto que nós lemos, quando fala, crê e será salvo, tu e a tua casa. E eu tenho certeza que se eu fizer uma pergunta a todos que estão aqui nessa noite, que se você quer que a sua família seja salva? Sim ou não? Sim. Eu tenho certeza que todos respondem sim. Alguns até enfatizam em claro que sim, confirmando essa vontade, porque todos nós preocupamos com os nossos. Nós preocupamos com as nossas esposas, os maridos, nós preocupamos com os filhos, os pais, os irmãos, porque mais que tenham alguma desavença entre os familiares, mais que tenham aquelas brigas entre família, todos nós amamos os nossos familiares, e todos nós queremos morar na glória com eles, amém? Então, nós temos que ficar atento com a nossa família. Só que, meus irmãos, se queremos a salvação da nossa família, nós temos que começar a entender uma coisa muito importante. Se nós queremos que a nossa família esteja conosco nos céus, nós temos que começar a entender e a realmente crer que quando a gente fala de família, família é um projeto de Deus. A nossa família, a minha família, a sua família, é um projeto que nasceu no coração de Deus. Nós já aprendemos aqui que lá em Gênesis 2 se fala sobre isso. Que Deus instituiu a família em Gênesis 2, quando ele falou, deixará o homem ao seu pai, à sua mãe, e vai se unir à sua esposa. Mas ele já estava projetando e a sua família. Ele vai deixar o seu pai e sua mãe e vai se unir à sua esposa. Porque quando nós começamos a entender que o Senhor já sabe de tudo, Ele já conhece tudo. Então, desde o princípio, Ele já tem a sua família projetada. Ele já sabe quem vai ser a sua família. E apesar de muitas vezes as brigas, muitas vezes o mundo, as coisas que vêm, os conflitos em casa, eles vêm nos trazendo a mensagem de que a família é criada por Deus, que muitas vezes a nossa família, que foi criada por Deus, tem algum erro, que esse projeto tem algum defeito, que esse projeto de Deus, ele está falido. Mas eu creio, e essa fé tem que estar nos nossos corações, que o nosso Deus, ele não erra. Deus, quando formou a sua família, Ele não criou uma família com defeito. Ele não criou um projeto falido. Deus criou um projeto perfeito. Quando Ele criou cada um de nós. Quando Ele trouxe a sua esposa. Quando Ele fez nascer os seus filhos. Esse projeto foi perfeito. O mundo tenta trazer à nossa mente a todo instante que essa família tradicional, ela está falida. Que não é mais o homem, a mulher e os seus filhos. Mas nós, como os filhos de Deus, temos que ter a certeza a cada dia que Ele criou cada uma de nossas famílias perfeitas, para a honra e glória dEle. Só que a gente começa a pensar, por que talvez então acontecem esses problemas? Por que muitas famílias são desfeitas? Por que muitos filhos se rebelam, se afastam do Senhor, se afastam da família?
Quando a gente começa a pesquisar na Bíblia, procurar, a Bíblia ela nos fala, ela nos traz uma ideia. Em Provérbios 15, 27, nós encontramos esse sábio falando assim: o que se dá à cobiça perturba a sua própria casa. Provérbios 15, 27. O que se dá à cobiça perturba a sua própria casa. E quando nós vamos no dicionário, nós encontramos lá que cobiça é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Ou então é o desejo imoderado de possuir bens e riquezas. E muitas vezes nós estamos vivendo dessa forma imoderada. Muitas vezes nós estamos abrindo mão da nossa família por viver dessa forma imoderada. Nós não temos que abrir mão do trabalho, todos nós temos que trabalhar. Todos nós temos os nossos afazeres, as nossas obrigações. Só que a Bíblia ela não fala sobre isso. Ela fala sobre moderação. O que está faltando nas famílias é a moderação. A moderação. Casais se casam e logo depois, então, eles começam a viver procurando de forma imoderada os seus sonhos, os seus projetos, as suas perspectivas. E quando nós fazemos isso individualmente, nós esquecemos o que realmente significa o casamento. Porque o casamento, meus irmãos, não são duas pessoas, cada um querendo continuar vivendo a sua vida de solteiro. Porque quando a gente casa e a gente continua com o nosso projeto, nós estamos vivendo a nossa vida de solteiros. Porque a partir do momento que nós casamos, o casamento que foi formado por Deus, ele é viver juntos. Nós temos que trabalhar sim, correr para poder alcançar as coisas. Porque a palavra do Senhor mesmo nos promete isso. Mas a forma é diferente. Nós não podemos correr cada um para um lado. Nós temos que andar juntos. Às vezes vamos ter que abrir mão de um pouco do nosso para poder cooperar com o outro e vice-versa. E o mais importante, a partir do momento que nós casamos, uma coisa que eu aprendi no primeiro encontro de casais lá na casa, foi lá na casa do Jonathan, que a pastora falou: Deus não une pessoas, ela une propósitos. Deus une propósitos. Então, como eu posso correr atrás do meu propósito, o meu cônjuge correr atrás do propósito dele, se na verdade nós dois temos que correr juntos para o propósito do Senhor? Só assim nós vamos manter a nossa família. E quando os filhos vêm, que talvez seja a hora da gente diminuir um pouco, mas a grande verdade é que a maioria das vezes, todas as famílias, quem tem filho aí? Quem tem filho aí, levanta a mão. Muitos filhos. A maioria das vezes, quando os filhos chegam, a gente passa a correr mais ainda, a procurar conquistar mais ainda, a procurar ganhar mais ainda, a procurar a ter mais e mais coisas. Porque tem uma coisa que arde muito nos nossos corações, os pais, é que aquilo que nós não tivemos, tudo aquilo que nós não podemos ter, nós vamos trabalhar incansavelmente para que os nossos filhos alcancem isso. Isso ardeu muito no meu coração, até que o Espírito Santo me ensinou uma coisa. Quando eu fazia isso, o Espírito Santo ele falou sutilmente comigo sobre isso. Porque eu passei num período que o Pedro Lucas começou a sentir um pouco a minha falta. Porque chegou um período que ele tinha uns 6 anos, e eu comecei a ter que estudar, além de trabalhar. Então eu saía de casa 6 horas da manhã, ele estava dormindo, eu chegava em casa meia-noite, porque do trabalho eu ia para a escola. E ele era pequeno, e ele começou a sentir a minha falta,
E a mãe dele começou a falar comigo: o Pedro Lucas fala assim, que você não ama mais, que você não está presente. E aí o Espírito Santo me deu uma estratégia, que ele gostava muito de uma moeda de R$1 de chocolate, que vendia na Premiale, irmãos. Então todo dia eu passava, comprava aquilo, e falando com ele no final de semana: todo dia eu vou vir aqui no seu quarto, eu vou dar um nó no seu lençol, e vou colocar essa moeda na cabeceira da sua cama. Todo dia que você acordar, você vai saber que eu estive aqui, e orei por você e te abençoei. E foi isso que nós fizemos. E o Espírito Santo veio me falando, e foi isso que a gente fez, e ele começou então a entender e a falar comigo. Ele realmente esteve aqui. Então a todo momento eu consegui transmitir isso a ele. Só que é normal o nosso coração como pai querer fazer sempre mais, trabalhar mais, fazer mais. Só que o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa palavra, que foi o seguinte: se você, e é a mesma palavra que eu falo para vocês hoje, se você se tornou esse homem de Deus, se você se tornou essa mulher de Deus, sem ter essas coisas que você tanto trabalha para que o seu filho possa possuir, talvez ele nem precise disso tanto assim. Às vezes nós trabalhamos tanto para alcançar aquilo para ele que nós não tivemos, mas o Senhor fez a obra. Nós estamos na casa dele, nós servimos a ele, nós agradamos ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. E às vezes a gente abre mão desse tempo com ele para alcançar as coisas que eles nem precisam, as coisas que nós projetamos errado, que nós achamos que eles precisam, mas não é o que o Senhor acha. E às vezes essa cobiça também, essa procura, esse tempo, se faz até no próprio casal. Tantos casamentos destruídos hoje por causa disso. É tanto tempo querendo ter, que nós nos esquecemos de ser um para o outro, correndo atrás do ganhar. Casamos, mas abrimos mão do nosso corpo, não deixamos de ser aquela presença que ele precisa. Uma pessoa muito sábia, que mora lá em casa, desde o início do nosso casamento, ela sempre falou comigo: meu amor, o amor é como uma planta, ela precisa ser regada todos os dias. Todos os dias o nosso amor tem que ser regado. Só que muitas vezes essas tarefas, esse desejo moderado, não nos permite regar esse amor. E quando nós começamos a pensar: por que tantos divórcios hoje, tantas separações? Porque nós estamos correndo atrás da coisa errada, porque nós esquecemos de regar. E o inimigo vê a oportunidade, então começa a trazer ali, começa a mostrar aos seus olhos outras coisas, trazer outras mulheres, trazer outros homens, começa a tirar da sua consciência que aquele ali, que aquela ali é o projeto perfeito para você. E muitas vezes as pessoas vão por esse caminho, as pessoas se entregam por esse caminho, e os casamentos acabam destruídos, porque nós não regamos, porque nós não cuidamos um do outro, porque nós vivemos cada um tomando conta do seu, cada um querendo conquistar os seus sonhos, os seus projetos. Muitos de nós temos invertidos os papéis, colocando as coisas, os bens no lugar das pessoas, e colocando as pessoas no lugar dos bens. Essa é a grande realidade nossa. Estamos invertendo os papéis. Os bens que eram para ser segundo plano, eles passam a primeiro plano, e as pessoas passam então a segundo plano, a cuidar primeiro dos bens, invertendo esses papéis. E essa decadência muitas vezes chega dentro das nossas igrejas. Por isso, quando a gente pensa com tantas pessoas, tantos casamentos perdidos, tantas pessoas longe do Senhor, as famílias que perderam já os seus entes estão lá no mundo. Os seus entes estão no mundo, e eles estão aqui dentro, às vezes preocupados com outras coisas, sem o foco principal, o que o Senhor tem preparado, que é a família. Meus irmãos, eu não sei
Quem cada um de vocês aqui tem que ainda precisa ser salvo, que precisa ser alcançado, que precisa ser alcançado pelo Senhor? Mas uma coisa, Deus te trouxe aqui para te falar que Ele tem compromisso com a sua família. Deus tem compromisso com família. Família é uma coisa que agrada o coração do nosso Deus. E que muitas vezes nós podemos achar que é impossível a salvação dos nossos. Mas o Senhor tem compromisso com cada um dos nossos. O que Ele precisa é que você se coloque diante dEle como o atalaia da sua casa. O atalaia da sua casa. O título dessa mensagem de hoje é justamente esse: seja você o atalaia da sua casa, aquele que guarda, aquele que vigia, aquele que protege, aquele que impede que o mal chegue de surpresa. É isso que o Senhor tem para nós, é isso que o Senhor quer. E quando nós nos posicionarmos assim, Deus então, Ele vai salvar cada um dos nossos. Porque Deus salva os nossos. Por amor a mim e por amor a você, Deus vai salvar os seus. É o que o texto fala: crê e será salvo tu e tua casa. Por amor a mim, por amor a você, Deus vai buscar os seus. E a Bíblia, ela nos mostra isso. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 12, ele falando com Salomão, ele fala assim, meus queridos: todavia não farei nos seus dias, por amor a seu pai Davi. Resumidamente, Salomão estava no final da sua vida e estava pecando contra o Senhor. Aquelas muitas mulheres o levaram a adorar a outros deuses, a afastar do caminho do Senhor. E o Senhor chega repreendendo Salomão. O Senhor estava irado contra Salomão por ele ter afastado do caminho dele. Só que o texto fala: porém, não farei nos seus dias, por amor ao seu pai Davi. Por amor a Davi. Salomão, que estava ali no momento de se perder, de ser destruído pelo Senhor. Mas o Senhor falou: eu não farei por ti, eu farei pelo seu pai. E quantos filhos estão aí vivos, porque os pais, porque as mães estão em oração dentro das igrejas, estão orando por aqueles que estão lá fora. Por isso o Senhor fala que nós devemos continuar orando. Eu não sei quem está lá fora dos nossos, dos seus, mas o Senhor fala: continue orando, que por amor a você, Ele tem dado livramento. Ele não vai dar, Ele já tem dado. A gente ouve várias histórias, várias pessoas contando. No trabalho eu tenho um amigo que ele veio de uma fase meio barra pesada, mexia com drogas, mexia com tudo. Está trabalhando com a gente lá agora, casou. E de vez em quando ele fala isso. Ele cresceu num lar evangélico, os pais deles continuam no evangelho. E ele se afastou, se entregou para o mundo. Só que hoje, casado, ele já parou de mexer com tudo isso. E de vez em quando a gente conversa e ele fala comigo: eu não sei como eu estou vivo ainda. Todos os meus amigos morreram. Todos os meus amigos morreram. E eu ainda estou vivo. E quando ele fala assim que é sorte, eu falo com ele: sorte não. Você tem lá sua mãe orando por você. E o projeto ainda não terminou. Primeiro ela vai te dar o livramento, mas ela ainda vai ter a graça de você de volta na presença de Deus. E ele começa a olhar e rir. E ele já sabe, o Senhor já fala no coração dele que ele é escolhido. Que devido à mãe dele, à oração dos pais dele, o Senhor tem o guardado, tem o protegido. Nós sabemos, meus irmãos, que a salvação é individual. Mas creia que Ele dá a oportunidade certa a quem Ele quer. Em Romanos 9,15, o Senhor mesmo fala: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. O Senhor falando isso. Se eu quiser me compadecer do filho da minha serva, do filho do meu servo, eu vou me compadecer. Essa é a grande realidade que nós temos que viver. E Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer te usar como instrumento para salvar a sua família. Ele quer te usar como instrumento para salvar aquele seu que ainda está lá perdido. Aquele que ainda não encontrou o Senhor.
E foram citadas tantas pessoas aqui na Bíblia, tantas histórias bíblicas, que mostravam justamente isso, pessoas que salvavam toda a sua família. Ao longo dessas pregações nós ouvimos sobre isso. Porque Noé construiu a arca e todos entraram na arca, porque Ló foi justo e toda a sua família foi salva, porque Raabe escondeu os vigias e toda a sua família foi salva. Só que o Senhor nos atenta hoje, não pela salvação deles em si, mas pelas atitudes que cada um desses tiveram que tomar, para poder realmente ser essa porta, para ser realmente a porta de salvação dos seus familiares. Porque quando a gente fala que Noé construiu a arca e salvou os seus, a imagem que vem ao meu coração, e eu sei que é o coração de muitos, é lá na porta da arca, falando: entra minha esposa, entra meu filho, entra minha nora. Essa é a imagem. Mas quando nós começamos a estudar, nós descobrimos que Noé demorou cerca de 40 a 50 anos construindo a arca. Muitas coisas é falado sobre tempos de Noé. Só que a Bíblia apresenta Noé com 500 anos, tendo seus filhos. Com 500 anos, Noé teve os seus 3 filhos. E depois, com 600 anos, ele entra na arca. Só que quando o Senhor, ele vai mandar Noé construir a arca, ele já passa para Noé a tarefa. E ele já fala: vai entrar na arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Eles já eram casados. Se tem 100 anos de diferença, você coloca aí uns 40 anos, que são o que os estudiosos falam. 50 anos para os 3 estarem casados. Então é isso, 50 a 40 anos que ele demorou a construir na arca. Luta diária, dia a dia, sol, e as pessoas passando e zombando. Isso reflete muito as nossas vidas hoje. Às vezes você está tanto tempo orando pelo seu, tanto tempo orando pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho que não está aqui. Mas o Senhor te convida a não desanimar, a não se importar com, às vezes, as zombarias que eles mesmos, porque às vezes os nossos próprios familiares que estão fora, eles zombam da gente. Mas Noé continuou, dia após dia, 50 anos, até que ele recebeu a bênção. Ele recebeu a bênção da salvação das suas famílias. Ló também, quando a gente ouve, quando a gente lê lá na Bíblia em Ló, e que eles foram arrastados para a salvação. A Bíblia fala que já ia começar a destruição, e Ló estava na sua casa, e por ele demorar a sair, os anjos pegaram na sua mão, da sua esposa e das suas filhas, e o colocaram fora da cidade. Os colocaram fora para a salvação. Mas Ló teve que ser justo num mundo tão injusto. Ló teve que se manter fiel. Sodoma é um reflexo do tempo que nós vivemos hoje. E muitas vezes nós estamos abrindo mão de alguns preceitos celestiais, nós estamos abrindo mão vivendo uma fé mais rasa e querendo a salvação dos nossos. Mas não é isso que aconteceu com Ló. Ele se manteve firme. É engraçado que fala tanto da depravação sexual de Sodoma, mas quando você vê lá em Ló, quando aqueles 2 anjos chegaram na sua casa, a gente descobre ali que ele tinha 2 filhas, e as suas 2 filhas eram virgens, sinônimo de pureza. Num mundo tão corrompido, ele conseguiu transmitir os preceitos celestiais às suas filhas. E o Senhor nos chama a transmitir isso para os nossos filhos, para a nossa família. Não nos conformar porque o mundo está nessa situação, nós também vamos abrir mão. Mas nós vamos ficar firmes, como Ló, para a gente conseguir a salvação como ele conseguiu. E Raabe não teve tarefa menos difícil. É outra que foi muito citada. Só que quando a gente começa a estudar lá, a gente entende que quando Raabe, ela escondeu aqueles estrangeiros, ela falou: eu sei que o seu Deus vai destruir aqui. Ela confessou ao Deus de Israel,
Ela abriu mão dos seus deuses e passou então a acreditar, a confiar, a depositar a sua esperança em Deus. E a tarefa dela era muito difícil. Porque quando aqueles espias falaram, traz a sua família para a tua casa, é como se eles estivessem falando, convence as suas famílias a aceitar também. Você aceitou primeiro, agora você vai convencer todos os seus a aceitar também. Trazer para casa, trazer para próximo, trazer para a presença do Senhor. Esse era o desafio de Raabe. E se a gente saber um pouco, a gente sabe que Raabe era uma prostituta. E naquele contexto histórico, a palavra dela não valia nada. Não valia nada. Os pais já tinham deixado, era a vergonha da sua família. Então a gente entende que com palavra, Raabe nunca conseguiria convencer os seus. Ela poderia falar tudo que ela quisesse falar, mas os seus pais nem ouviriam, nem dariam ideia para ela. Então a gente entende que ela teve que convencer com a sua mudança de vida, com as suas atitudes. A gente entende um pouco a frase que o pastor fala. Sobre palavras convencem, mas atitudes arrastam. Ela teve que mudar. O que ela fazia, ela passou a não fazer mais. As atitudes que ela tomava, ela abriu mão. Aquilo que ela priorizava, ela não priorizava mais. Passou a priorizar as coisas certas. Passou a tomar as atitudes certas. E é isso que o Senhor espera de nós para salvar os nossos. Talvez você que está aqui veio primeiro, está na mesma situação, tem os seus familiares lá fora. Mas o Senhor nessa noite te fala que quando você tomar essas atitudes, como a de Raabe, não só falar, ser, agir. A nossa família às vezes ele não vai ler a Bíblia, mas ele vai ler a Bíblia. Você tem que ser a Bíblia aberta na sua casa, para que os seus familiares, aqueles que estão lá fora e precisam encontrar o que está aqui na Bíblia, eles possam ler através de você, através das suas atitudes. Porque só isso consegue mudar. Só isso conseguiria trazer os familiares dela para dentro de casa, como trouxe. E é só isso que vai conseguir trazer os nossos para dentro de casa. É isso que o Senhor está falando quando Ele fala sobre isso. Muitas vezes nós tomamos atitudes erradas. Aqueles que estão lá fora, nós começamos a brigar com eles, nos desentender, querendo trazer a força, querendo trazer no nosso braço. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Quando ela fala que não vai ser por força nem por violência, ela fala justamente sobre isso. A estratégia tem que mudar. Foi o que Raabe deve ter feito. Mudou a estratégia. Não adianta mais eu brigar com o meu, porque na força eu não vou trazer. A força do meu braço eu não trago. E aquele homem que chega, às vezes bêbado, aquele filho que está no horário que você não quer, às vezes está no caminho errado. Muitas vezes nós estamos brigando com ele. A nossa luta é com ele. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós temos que nos colocar diante do Senhor e começar a orar para que aquele espírito, como diz o texto, contra os espíritos do mal das regiões celestes, esses espíritos que estão aprisionando os nossos, estão mantendo os nossos fora da presença do Senhor, sejam derrotados. É assim que nós vamos ganhar os nossos. Nós temos que lutar dia a dia. Dia a dia. Eu não sei como está você que está aqui nessa noite. Se você está como Ló, que está trabalhando para manter os seus aqui dentro da igreja. Ou se você já está como Raabe. Você está aqui, mas os seus estão lá fora. E eu tenho que trabalhar para trazer todos aqui para dentro. Todos aqui para dentro. Mas a palavra do Senhor, meus irmãos, ela nos garante a salvação dos nossos. Se você veio primeiro, saiba que todos vão vir. A palavra em Filipenses 1,6 que o pastor acabou de usar aqui, aquele que começou a boa obra, vos há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo. Se ele não vier antes, vai ser a morte desse seu ente. Esse vai ser o dia de Cristo. Mas até esse dia, antes desse dia, o Senhor vai salvar o seu.
Ele vai completar a obra. Se Ele te trouxe, Ele vai trazer o outro. Se Ele te dá aqui, te deu alguém para cuidar aqui, Ele vai te dar forças para cuidar. Mas nós temos que nos posicionar diante do Senhor. Nós temos que ter essa vida. Porque Deus tem uma grande obra para fazer em nossas vidas. Equipe de louvor, pode subir. Deus tem uma grande obra para fazer nas nossas vidas. Só que tem que começar em você. Tem que começar em nós. Muitas vezes nós queremos a salvação dos nossos, mas nós ainda não temos certeza da nossa salvação. Meu querido, aquele que não é salvo, ele não pode ensinar o caminho da salvação para ninguém. Como eu vou pegar referência com aquela pessoa que está perdida? Eu estou perdido ali, então, eu quero me localizar onde? Se ele está perdido, ele não pode indicar o caminho para ninguém. Então nessa noite o Senhor nos chama a realmente nos posicionarmos diante dele. Primeiro, tomar atitude como salvos. Termos certeza da nossa salvação. Termos certeza que quando nós morrermos, nós vamos sim dormir no Senhor. Nós vamos descansar no Senhor. Porque só com essa certeza nós vamos poder transferir, nós vamos poder repassar, transmitir essa certeza aos nossos que estão aqui. Essa certeza tem que arder em nossos corações. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame Aleluia. até Glória a 1000 Deus. gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Feche os seus olhos, medite nessa palavra. Eu não sei como você está aqui nessa noite, como está a sua salvação. Se você já tem certeza da sua salvação. Porque às vezes você está aqui nessa noite, mas ainda arde no seu coração essa dúvida. E o Senhor fala isso essa noite. O Espírito Santo transmite esse recado. Primeiro você. Primeiro você. E se nessa noite você ainda não tem certeza da sua salvação, você não sabe ainda onde você vai morar depois que nós findar o nosso tempo aqui, é noite de se achegar ao Senhor. É noite de abraçar esse grande amor que Ele tem por nós. Você que está nos assistindo, se nesse momento você quer entregar a sua vida ao Senhor, você quer confirmar com o Senhor: eu realmente vou morar no céu, eu realmente vou salvar os meus, eu realmente vou me apresentar diante do Senhor. Levante a sua mão aí no seu lugar onde você está. Levante a mão aí no seu lugar, confessando ao Senhor: Senhor, eu realmente quero essa salvação, não só para os meus, não só para mim, mas para todos os meus. O Senhor está presente nessa noite, Ele está aqui. E Ele tem compromisso com família. A partir do momento que você assumir um compromisso com Ele, Ele vai assumir o compromisso com toda a sua família. Glória a Deus, aleluia.
Meus queridos, olhem para cá. Eu casei com 23 anos. A Lidiane tinha 20. E nós passamos por muitas dificuldades, muitos problemas, muitas lutas. Que muitos estão passando, vão passar ou já passaram. Mas uma coisa nós aprendemos diante do Senhor: a transmitir o amor do Senhor. Eu conseguia ver nela o que o amor do Senhor fazia, a transformação. Porque o abrir mão é só com o amor de Deus. É só o amor dele. Porque a Bíblia fala que o amor de Deus em Cristo Jesus tem poder para transformar as vidas. E eu sei que ela via em mim essa transformação. O amor que nós sentimos por Deus. E nós conseguimos juntos entender que a coisa mais importante que nós tínhamos para transferir por nós é esse amor. A entender que a coisa mais importante que você tem para transmitir para o seu não é bens, não são os estudos, não é condição financeira. Isso não é o melhor para o futuro de ninguém. O melhor para o futuro dos nossos é estar nas mãos do Senhor. É estar nas mãos do Senhor. E hoje eu vejo isso na vida do Pedro Lucas. Quando ele acorda de manhã, um adolescente que não gosta de acordar, mas quando acorda 6h30 no domingo, e acorda rindo, porque vem para a casa do Senhor, vem fazer a obra do Senhor. É isso que Deus tem para nós. É exatamente isso que Ele tem para cada um de nós. Fique em pé, eu quero orar por você. Eu sei que essa bênção que está sobre a minha vida, as bênçãos do Senhor, elas podem ser transmitidas. Quando Ele fez lá com Moisés, junta alguns, e que eu vou tirar um pouco de vocês e transferir, como um ato profético. Eu quero orar por cada um de vocês. E eu sei que Deus tem para vocês desse mesmo amor incondicional, o amor que transforma a vida, o amor que arrasta realmente para a presença dEle. Feche os seus olhos, eu quero orar por vocês. Pedro Lucas, oh Senhor, Pai querido, Pai amado. Pai querido, Pai amado, somos gratos ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, ó Pai, faz e o que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, Senhor. Pai querido, a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, ó Pai, e ela nos falou, agora nos transmitiu, Senhor Deus, o Teu recado. Pai, eu profetizo sobre a vida de cada um desses que estão aqui, Senhor, dessa mesma bênção, Senhor, que estava sobre a vida desses, ó Pai, sobre a vida de Noé, ó Pai, sobre a vida de Raabe, sobre a vida de Ló, Senhor, aquela bênção de salvar as suas famílias, Senhor, de entrar, ó Pai, o poder de encontrar com os seus na glória, porque esse é o desejo dos nossos corações. Pai querido, que o amor do Senhor a cada dia possa invadir a cada coração, porque esse amor, ó Pai, é o único capaz de transformar, ó Pai, de nos transformar a cada dia em pessoas melhores, em servos melhores, em maridos, em esposas, em filhos, ó Pai, em irmãos melhores no Senhor. Pai, nós cremos, ó Pai, no que a Tua palavra diz, e ela fala que se crermos, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E nós recebemos em nome de Jesus essa palavra nessa noite, Senhor. E nós profetizamos sobre a vida de cada um, Senhor, que cada um dos seus vão ainda ter um encontro com o Senhor, vão, ó Pai, antes do dia do Senhor, como a Sua palavra fala, vão ter, ó Pai, o acesso ao Senhor, a salvação do Senhor. Pai querido, esteja abençoando cada família, Senhor, cada família que está aqui nesse momento, cada família que está representada, Senhor, que Tu possa estar abençoando, derramando as Suas bênçãos, Senhor, cuidando de cada lar, dando provisão, ó Pai, dando, Senhor Deus, tudo que nós necessitamos. Mas nós declaramos que o que mais nós necessitamos é do amor do Senhor em nossas vidas. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Tem algum aviso? Não. Então levanta suas mãos. Isso. Amém, amém. Então feche seus olhos, levanta suas mãos. Pai querido, obrigado por essa noite, ó Pai.
Leva-nos, ó Pai, em paz para os nossos lares. Cuidado por Ti, Senhor. Nos dá uma semana mais que abençoada no nome do Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito de Deus esteja com cada um de nós hoje e sempre. Amém. Amém. Que o Senhor, aleluia, te abençoe e faça